Fala pessoal, Thiago Spikes aqui hoje para apresentar para vocês um pouco sobre corpo e angulação. Eu sei que é um desafio aí, não é muito fácil pegar o jeito disso, tem alguns truquezinhos, alguns macetes que vocês vão observar no desenho aí, mas eu acho que esse vídeo vai te dar uma luz, né? Por que corpo em perspectiva é difícil? Porque ele quebra os arquétipos da sua visualização frontal. Quando a gente está aprendendo desenho, costumamos a relacionar ali certas proporções, tamanhos, comprimentos. A gente relaciona uma coisa com a outra, principalmente no corpo, as proporções, né, distância, altura com eixo vertical horizontal. Então, o homem tem 8 cabeças, mulher tem 7 cabeças de altura, entende? Quando você trabalha com distorção, você tem essa mudança de relação do tamanho de uma coisa com a outra propositalmente, porque você tem ali o corpo, né, inclinado. E isso dá um bug na sua noção de arquétipo, porque, bem, eu estou desenhando ali um torso humano e a proporção que você tem na cabeça, né, é tal, só que quando você tem angulação ela muda. Então, entenda que você assimilar um processo de angulação é uma constante quebra de arquétipos, das proporções que você está acostumado, mas mantendo as principais configurações. Então, é um processo de reconfiguração ativa da forma como você concebe o desenho de um corpo humano. Então vocês estão vendo aí eu fazendo o primeiro boneco, né, de cima para baixo, e o que eu digo que ajuda é marca uma linha central, né, essa aí é uma pose neutra, marca uma linha central e puxe linhas laterais ali, como se fosse um funil, né, um conezinho de sorvete, porque você sabe que essa vai ser o afunilamento da perspectiva. E mais do que isso, né, o corpo ele também vai ficar um pouquinho mais atarracado, mais baixinho, porque você vai sobrepor as porções principais do corpo. E aí você tem uma série de arquétipos que você vai romper, tanto da cabeça, tanto do tórax, etc. Você vai ter a cabeça sobrepondo o tórax, então o pescoço não vai aparecer. Você vai ter o abdômen, né? A curva do abdômen e do quadril vai ser um pouco mais arredondada, e as pernas também vão dar uma funilada, mas sem perder essa proporção, né? Então, acho que são os maiores desafios, você romper o arquétipo que você está acostumado e saber sobrepor as peças. Por isso que nas minhas aulas de anatomia eu costumo apresentar essa blocagem do torso, como tórax, abdômen e quadril, porque são as porções mais móveis aí do corpo. E isso vai ajudar muito na hora da movimentação, na hora da pose e na hora de angulações. Se você está acostumado a desenhar o corpo com uma peça só, ou imaginar o torso como um bloco único, né? É o famoso torso de pastilha que eu costumo chamar, né? Parece uma pastilha imóvel. Você vai ter muita dificuldade na hora de compor essas angulações, tá? Em seguida eu estou fazendo aí um meio perfil, e vocês estão vendo eu encaixando ele numa caixinha em perspectiva, um armário comprido, né? Por que é interessante visualizar essa caixa? Porque o alinhamento das coisas, né, do joelho, dos pés, do peitoral, vai seguir linhas diagonais. Então, obviamente, a perna que está mais para o fundo vai parecer uma perna encolhida. E é para ficar encolhida. Se você fizer a perna do fundo na mesma altura que a perna da frente, vai errar, não vai sair a angulação. Então você tem que tomar cuidado com essas linhas de projeção, tanto o cotovelo quanto a mão, que elas vão seguir ali, né, como se fosse a caixinha com as linhas paralelas ali, ou em perspectiva, da forma como você demarcar. Eu estou marcando em vermelho para vocês verem o que eu quero dizer com isso. Se você fizer o braço que está no fundo mais comprido, vai estragar a distorção intencional. E quanto mais você tiver esse tipo de inclinação, mais você consegue fazer ali, né, as inclinações da forma mais apropriada. Então, esse último desenho eu já inclinei bem mais. Olha a diferença do comprimento da primeira perna com a perna que está no fundo. Todo o corpo ele sofre essa distorção, você consegue ver com essas linhas vermelhas que eu estou marcando. Então um dos ombros aparece, tem até um pouco de distorção ali no braço, ele está um pouco maior, e o ombro do fundo está até oculto, o que reforça essa distorção, né, e enfatiza a perspectiva. Em casos assim, é legal fazer algumas linhas marcando o piso, o chão, ajuda você a ter a visualização, tá? E o segredinho de você sobrepor as partes. Se não sobrepor, se não conseguir ter uma visão 3D, imaginar essas porções como se fossem caixinhas, uma em cima da outra, dificilmente você vai acertar a angulação do corpo, tá? Geralmente de cima para baixo,
o pessoal tem um pouquinho mais de facilidade, em média, tá? De baixo para cima, o pessoal tem mais dificuldade de identificar, né? Então, a primeira é a tal da visão do pássaro, né? E a segunda é a tal da visão do verme, ou visão de minhoca, que a gente vai ver agora. Quando você desenha de baixo para cima, é o mesmo raciocínio, só que invertido. E aí você vai sobrepor também as peças. E qual que é a dificuldade? A gente se orienta muito pela cabeça. E nesse caso, a cabeça está lá longe, ela vai ficar menor. Então não são incomuns os erros de pessoas desenhando a cabeça muito grande. A cabeça vai ficar exatamente pequena, né? E você vai ver ali o corpo, o tórax sobrepondo. Você vai ver o rosto visto de baixo também. Nesse primeiro exemplo da pose neutra, vertical aí, eu deixei os pés bem na linha do solo ali, bem na linha do horizonte. É como se fosse uma minhoca olhando para um ser humano, né? No segundo exemplo, eu também fiz algo parecido com o que você viu no outro corpo, só que os pés, eles estão ali na linha do piso, eles estão plenamente alinhados, né? Ele não vai estar inclinado como esteve no caso do corpo visto de cima. E o motivo é porque é como se fosse uma visão de minhoca, né? A minhoca está no solo, você não vai ver a pessoa com o pé flutuando, a não ser que você esteja por baixo num piso de vidro, né? Aí você vê a diferença de altura. Então aqui implica também em você entender que o chão é a sua linha do horizonte e vai ter essa distorção, né, do corpo. No caso ali o ombro sobrepondo um pouco, né, e tudo mais. Raciocínio ele é parecido, né? Essas linhas guias elas ajudam você a visualizar a posição das coisas, mas você vai ter uma inclinação mais ali progressiva ao longo, né, da altura das coisas. Nesse caso o pescoço ele ainda aparece, mas dependendo da angulação que você fizer, o pescoço vai ficando oculto também, e o mesmo topo da cabeça, né? A cabeça vai ficando pequenininha ali, menor, né, na visualização. Agora eu estou fazendo um exemplo onde tem uma distorção bem mais forte, né? É como se você estivesse realmente no andar de baixo, e aí você tem que imaginar a transparência, né? Imagina que a pessoa está em cima de uma escada, alguma coisa ali, e aí eu puxei as linhas diagonais ali de alinhamento para você encaixar ali o ângulo. É um raciocínio muito parecido com o desenho que eu fiz ali, o terceiro desenho do corpo visto de cima para baixo, mas agora de baixo para cima. Então veja que os pés, né? O pé mais próximo ele está mais alto que o pé que está mais afastado. É bem o oposto mesmo do que acontece. O ombro está oculto, o pescoço também fica oculto no caso da figura que eu estou fazendo, porque tem uma distorção bem grande ali. Mas fica como se fosse um degrau de vidro ali. Não, se você estiver vendo embaixo da escada ali, vamos dizer, né? Os pés vão ficar ocultos, vai ver só a pontinha do pé, né? E a angulação. Ele vai ter uma distorção que me parece até mais convincente quando você olha assim, né? Ainda mais no meio perfil. Mas é importante relevar a posição da câmera. Então a diferença da figura do meio para a figura lateral é que a figura do meio é como se você realmente fosse uma minhoca olhando para um ser humano, né? O piso está na sua altura, então os dois pés eles vão ficar ali, né, com esse alinhamento. E quando você olha para a figura da direita, você tem aquela distorção como se fosse um piso elevado. A figura está num piso acima, né, da sua câmera. É como se você fosse uma minhoca, só que você está em algum degrau abaixo. Estou fazendo os bloquinhos aí para você visualizar a diferença, né? E o que é complexo assim, né? Bom, você quando tem uma visão de baixo, né, muitas vezes você vai estar no mesmo solo, né, do que a figura. Uma figura alta, como se fosse você olhando para um prédio, né? Se você tem a figura no andar de cima, aí sim você tem, né, uma configuração mais parecida com a terceira boneca aí que eu desenhei, tá? Os desafios realmente são a sua capacidade de sobrepor as peças, a capacidade de você diminuir as proporções ali, né? Ele ficar mais atarracado conforme você vai chegando ali mais para cima, a cabeça fica menor, e é um negócio que, se você estiver pegando jeito, com certeza você vai errar bastante até você se acostumar com essa deformação intencional, porque ele fica deformado, né? Então, mas é uma deformação de propósito, né? Se você tentar manter o arquétipo da proporção, não fica distorcido, fica um negócio estranho. Essa parte do estudo da anatomia é difícil. Eu considero muito difícil, né? Você não vai pegar de uma hora para outra, mas o esforço vale a pena. Vale muito a pena, porque você vai
seus desenhos vão ficar muito mais ricos, vai ficar muito mais vivo, você vai sair daquela inclinação somente no eixo horizontal, né? Só gira meio perfil frente ao lado. Você começa a deixar os seus desenhos mais naturais, como a gente né? A gente se movimenta de muitas formas, você pode, às vezes, estar olhando as pessoas mais de cima, mais de baixo, e tudo isso ajuda bastante, tá? Então, claro que exercícios são fundamentais para isso, eu passo alguns ali no meu curso, né, do Como Desenhar, tanto que essa é uma das últimas aulas do módulo de anatomia ali, exatamente porque é difícil, exige que você já tenha um domínio do corpo, da proporção do corpo. Então, se você não está acostumado com a blocagem do corpo humano, dificilmente você vai conseguir fazer isso de primeira, tá? É tudo um processo, tá, pessoal? Você vai aos poucos assimilando, se acostumando com o corpo, e aí você coloca mais uma camada de dificuldade, e assim você vai dominando, né, a estrutura e o que precisa ser feito, tá bom? Então, aí são algumas dicas, né, caso você tenha observado aí como foi o meu processo de construção, espero que ajude. Fico ali à disposição também caso você queira uma orientação mais especializada ali nas aulas, né? Eu faço também um atendimento com os alunos regularmente ali, né? Eu vejo os exercícios, e deixa seu comentário, deixa like se o vídeo te ajudou, se achou interessante, né? Isso que eu mostrei, a forma como eu mostrei, e vamos conversando, né? Deixei sugestões e a gente se vê nos próximos vídeos para mais aí alguns truques aí, algumas dicas de desenho, coisas que vocês me perguntam, beleza? Um abraço aí, a gente se vê nos próximos vídeos e estamos conversados por enquanto. Tchau!